Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. Você já ouviu falar em retinoblastoma? Retinoblastoma é um câncer que dá nos olhos, principalmente das crianças. E começou-se a falar um pouco dessa doença depois que a filhinha do jornalista Thiago Leifert, infelizmente, foi diagnosticada. É um câncer sério, raro e por isso o Saúde em Foco está abordando este tema. E eu recebo para a gente conversar sobre o retinoblastoma a médica oftalmologista, doutora Miriam Alves Ferreira. Doutora, obrigada por a senhora estar aqui no Saúde em Foco para a gente conversar por essa doença tão grave. Isso, muito obrigada, Jaqueline. O prazer é todo meu de estar aqui trazendo informações de conteúdo para vocês, para todos que nos assistem. Bom, realmente a retinoblastoma ele tem se tornado mais na mídia, né? Justamente por ter acometido o filhinho, né, do Thiago, mas eu gostaria de tranquilizar todas as famílias de que é um câncer raro, o tumor ocular é uma situação rara, mas devido à gravidade, né, Jaqueline, tem se tornado cada vez mais a consciência do tamanho da importância da observação dos pais, de trazer as crianças mais precocemente para uma avaliação oftalmológica. Doutora, quando a gente fala que ele é raro, qual que é a incidência no Brasil? Certo, a incidência do retinoblastoma, nós podemos dizer que a cada 15 mil crianças que nascem, uma pode vir a ter a doença. Uma pode ter a doença? Uma em 15 mil, em média. Em média. E a procura, depois desse caso do Thiago Leifert, aumentou no consultório dos pais preocupados? Aumentou muito a frequência, Jaqueline, inclusive a preocupação. Os pais querem trazer mais precocemente seus filhos em consultas, justamente para entender sobre o assunto, para inclusive descartar qualquer possibilidade. E isso tem nos possibilitado fazer o exame mais precocemente na criança. O exame oftalmológico dessa primeira infância é extremamente importante. Quando o bebê nasce, faz o exame do olhinho. É por aí que começa? Perfeito. Na maternidade, ao nascimento pelo pediatra, ele já consegue fazer o primeiro exame oftalmológico através do teste do olhinho. Sendo normal, não havendo dúvidas nesse primeiro exame, nós indicamos depois, posteriormente, uma primeira avaliação entre o primeiro ano de vida da criança, entre o primeiro e o segundo ano de vida, para rastreio de qualquer problema ocular importante que tenha vindo ao nascimento ou até mesmo alguma manifestação de uma doença mais rara e grave, como o retinoblastoma. Então é importante que os pais, porque não se tranquilize só com o exame do olhinho ao nascimento. Exato. Tem que continuar levando ainda... Exato. Nos próximos fases da vida da criança, não esperar a idade escolar, por exemplo. Perfeito. O retinoblastoma, a criança não nasce com ele, né? Ela pode nascer com a mutação genética que leva a vir a desenvolver o retinoblastoma. O retinoblastoma, ele é de uma mutação genética, né? Então, ele é hereditário? A maior parte não, Jaqueline. A gente pode dizer que 60% dos retinoblastomas não são de características hereditárias. É uma mutação genética que acontece ali na formação do gene daquela criança. Mas 40%, principalmente os casos bilaterais ou aquele unilateral, mas com vários pontos, focos da doença intraocular. E realmente também nos casos com uma agressividade maior, há um rastreio genético e habitualmente nós encontramos uma hereditariedade. Habitualmente são síndromes genéticas, né, que trazem um risco maior de incidência de retinoblastoma, assim como, infelizmente, o surgimento de outros cânceres nessa criança. Sim. E esse câncer, como que ele se manifesta inicialmente? Certo. O principal sinal que os pais podem se observar realmente é a pupila branca. É aquele onde os pais podem observar aquele reflexo esbranquiçado nos olhinhos da criança. Quando batemos os flashes nas fotos, principalmente, existe aquele reflexo vermelho, que nada mais é que uma retina sadia. Qualquer opacidade, se esse sinal da foto está branco, realmente precisa fazer uma avaliação oftalmológica, pois pode ser um sinal precoce, é o principal sintoma da doença. Porque a gente imagina, né, doutora, é uma criança que não fala ainda, Exato. que não sabe expressar o que está sentindo. Exato. E ali esse câncer já pode estar se desenvolvendo. Exato. Por isso a importância dessas observações dos pais. Sem dúvida. A
leucocoria, que nós chamamos de sinal esbranquiçado da pupila da criança, e também o estrabismo. Estrabismo na infância é extremamente importante ser avaliado pelo profissional, pois pode ser simplesmente um simples estrabismo ou estar sinalizando a presença de um tumor ocular como retinoblastoma. O estrabismo, ele é comum? Porque às vezes, é comum em criança, não se preocupe, não pode ter esse pensamento, né, Olha, doutora? com certeza. Apesar de ser, nós vemos com muita frequência, não é comum, né? Tem que ser avaliado, diagnosticado e com certeza para poder dar um tratamento para essa criança, mas o foco é excluir problemas muito sérios atrás disso, principalmente um tumor ocular. Porque se não for tratado, ele pode se espalhar e aí realmente, além da visão, pode realmente ter um comprometimento muito maior. O como todos os retinoblastoma, cânceres. se não tratado, ele é fatal, viu, Jaqueline? É fatal. É claro que nós conseguimos diagnosticar e nós tem se investido muito em avanço em tratamentos do retinoblastoma, assim como de outros cânceres, né? Então, hoje, com o tratamento adequado, essa criança ela tem uma chance acima de 95% de chance de sobrevida. Né? Uma criança, aí ela passa por quais exames para confirmar um diagnóstico? Certo. A partir do momento que houve a suspeita clínica, foi feito o exame dentro do consultório oftalmológico, que é com fundo de olho, mapeamento de retina. Nós examinamos a retina da criança com a pupila dilatada. Ali a gente já consegue ter uma boa ideia em relação à presença do tumor. Porém, se isso é detectado, nós precisamos, como todo câncer, fazer seu estadiamento, entender onde é que está essa doença, que profundidade, se já existe, vamos dizer assim, um câncer mais espalhado, em loco ou até mesmo, infelizmente, de uma maneira mais geral ali na criança. Então, após o primeiro exame clínico, nós fazemos um ultrassom, que é um exame ultrassom dos olhos mesmo, associado a técnicas de imagem, como uma tomografia, mas principalmente a ressonância magnética. E aí pode chegar a um tratamento convencional de um câncer que é com rádio, com químio também, doutora? Sim, o principal tratamento do retinoblastoma é a enucleação, porém isso envolve a perda da função visual do olho daquela criança. Então, hoje tem se investido muito nas técnicas que se preservam a função visual da criança. Então, a gente se fala muito em braquiterapia local, até em laser fotocoagulação local, associada à quimioterapia, né? Quimioterapia sistêmica é a mais comum e dá resultado sim. Mas hoje a gente tem desenvolvimento de quimioterapia local, Jaqueline, é muito interessante, que é uma quimio intravítrea, ou até mesmo em situações onde o prognóstico é um pouco mais reservado, quimioterapia dentro da artéria da oftálmica mesmo ali, bem local para atingir o tumor. O tumor. Isso. Doutora, aqui em Rio Preto, vocês notam no consultório essa movimentação dos pais mais preocupados, então? Olha, muito, com certeza. A preocupação dos pais aumentou significativamente e raramente, acredito que o oftalmologista que está acostumado a atender a criança vai acabar vendo esse tumor, sim. Como eu disse, é raro, mas infelizmente acontece. E quando isso é feito, a gente tem que ter um apoio multidisciplinar, acolher esses pais e devagar ali nos anseios, nas respostas, até que isso seja de fato comprovado e nós conseguimos ter, de fato, explicar aonde que está essa doença, como é que nós vamos tratar, enfatizar realmente ali no tratamento e possivelmente a cura. Sabe, doutora, a gente falando dessa doença rara, e eu acho que é a primeira vez que a gente, sempre quando busca pauta, quais as doenças que estão mais atingindo, mas eu acho que é muito importante a gente falar dessas doenças raras. O próprio Tiago Leifert, no primeiro depoimento que ele deu, ele diz que ele tem um sonho que meses antes que a filha foi diagnosticada, ele tivesse passado pelas redes sociais dele, um casal falando, olha gente, o retinoblastoma é isso, tomem cuidado, ele teria ficado grato, teria prestado atenção, e que por isso que hoje é importante a gente falar sobre essa doença que, apesar de rara, ela é muito séria. Muito séria, porque afeta a vida da criança, a função visual, né? Então, é muito, muito sério mesmo, Jaqueline. E
E isso tem até, de uma certa forma, amparado essas avaliações bem precoces, porque nós tínhamos culturalmente essa ideia de ir ao oftalmologista apenas quando a visão já está ruim, quando já apresenta sintomas, né? Então, a gente sabe que a medicina hoje é baseada no diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce em mãos, nós temos um leque muito maior de tratamento, de taxa de sobrevida, inclusive da manutenção da visão daquele olho. Então, extremamente importante esse alerta à população em relação ao diagnóstico precoce. A gente tem até uma lei que é de 2012, é 12.637 de 2012, que coloca o dia 18 de setembro como um dia de conscientização para essa doença. Mas olha, em 2012, mas até então não se falava. Eu só ouvi quando o Tiago falou do caso dele, né? Inclusive, ele hoje dá um apoio muito grande para as famílias que estão enfrentando esse problema. Recentemente, o último vídeo, ele falou que vai criar um e-mail específico para receber essas demandas para essas famílias que precisam, né, de ajuda. Esse acolhimento. Né, esse acolhimento. Exato. O próprio conselho de vocês, de oftalmologia, também editou um comunicado dizendo que as famílias devem fazer, né, essa atenção, devem ter essa atenção com a saúde dos olhos das crianças. E chamou um outro ponto importante que eu achei, que não era para procurar tratamentos naturais, fisioterapia de olho, que isso não resolveria nem o problema do retinoblastoma, nem outro problema ocular. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Poxa, esse é um assunto muito importante, muito delicado, Jaqueline, pois hoje com a internet há uma pulverização de informações. Infelizmente, muitas delas equivocadas, que levam o paciente ao erro, a um tratamento caseiro, claro, tem muita coisa que funciona, sim, na medicina, mas falando de câncer, não é viável esse tipo de tratamento sem o conselho de um médico especialista, porque envolve uma multidisciplinas no tratamento dessa criança, extremamente importante e sério essa pauta, né? Criam falsas expectativas, a hora que chega na mão do médico, a situação já está muito avançada. Então, realmente, claro, existem muitos fundamentos, mas claro que a orientação de um profissional nesse momento é o que pode trazer de perspectiva ali para aquela criança. Ela precisa ser bem orientada, precisa ter informação certa, na hora certa, e quanto mais informações nós tivermos a respeito do tema, mais cedo a gente consegue fazer esses exames, esse acompanhamento e salvar muitos olhos, que é a nossa missão aqui, que é isso, com certeza. A gente se fala em salvar vidas e salvar visão. Sim. Doutora, essa coisa de falar dessa doença, por exemplo, eu pesquisando, tem pouquíssimos depoimentos que a gente encontra, e são depoimentos recentes. Exato. Inclusive depois, né, do evento com a filhinha do Tiago Leifert, está sendo uma luta bem dura. Ele mesmo coloca isso para a população, né, nas mensagens que ele passa para a gente que o segue. Então, por isso, muito importante a gente falar. Vamos então relembrar, doutora, quais os sinais que os pais devem ficar atentos? Não só pais, babás, tios, avós, né? Qualquer um que conviva com crianças tem que observar nos olhinhos. Certo. Então, pais, cuidadores, se vocês observarem um reflexo branco na pupila, que nós chamamos de leucocoria, levem essa criança ao oftalmologista o mais cedo possível. E o segundo sinal mais comum da doença é o estrabismo. A criança que apresentar a movimentação anômala dos olhos, prestem muita atenção, e antes de nós caracterizarmos isso como um simples estrabismo, precisa ser excluído qualquer problema mais sério atrás disso. Então, é a leucocoria e o estrabismo, Jaqueline, os principais sintomas e sinais precoces da doença. Sim. Doutora, eu até vou deixar o meu depoimento. Eu tenho o meu filho que desde pequenininho tem problemas de visão, e eu sempre me atentei aos olhinhos das crianças. Eu já tive ocasiões em estar em um ambiente com crianças e observar os olhos, e eu conversei com os pais. Falei, olha, leva, porque eu acho que o olhinho tá meio tortinho, né? O meu filho teve estrabismo, né? Então, a gente que vive o problema, a gente acaba, né? Mas é bom todos ficarem alertas. Com certeza, com certeza. Doutora, muito, muito prazeroso ter conversado com você sobre o retinoblastoma, essa informação tão importante e séria sobre essa doença. Exato. Obrigada por sua participação no Saúde em Foco. Eu que agradeço, Jaqueline, um prazer estar aqui conversando com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada.
E a você que nos acompanhou nessa conversa sobre retinoblastoma, um câncer nos olhos que pode acometer as crianças. Muito obrigada por sua companhia e até o próximo Saúde em Foco. Se você gostou desse programa, não posso esquecer, nós estamos em nosso canal no YouTube, é só procurar TV Câmara Rio Preto. Lá tem a playlist Saúde em Foco com vários programas. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau.